Olá, minhas queridas, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós temos mais um vídeo do nosso episódio sobre endometriose, da série de vídeos Ten Talks, que são vídeos de 10 minutos sobre endometriose e infertilidade e aspectos relacionados à reprodução humana. Então, muito obrigado pela sua presença, me acompanhe nesse vídeo até o final. Eu sou o Dr. Frederico Correa, médico, ginecologista, especialista em reprodução humana e endometriose. Também sou doutor em endometriose pela USP e professor de ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Bem, pessoal, tudo bom? Esse vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os sintomas da endometriose. Quais características dos sintomas, quais são os mais frequentes, como eles ocorrem, qual o impacto que eles têm na vida da mulher e quais os tipos de lesões estão associadas a cada tipo de sintoma. Os principais sintomas da endometriose estão relacionados a algum tipo de dor. Dentre eles, o mais comum, que está presente em 95% das mulheres que têm endometriose, é a cólica menstrual. Nós chamamos também de dismenorreia. A cólica menstrual mais forte, que faz com que a mulher tenha prejuízo na sua qualidade de vida. Ela tem dificuldade para trabalhar, tem dificuldade para se divertir, dificuldade para sair da cama, que precisa usar medicamentos para dor, que precisa muitas vezes ir ao pronto-socorro. Então essa cólica, ela sim é o sintoma principal da endometriose, dismenorreia. É um evento cíclico, ou seja, é a cólica que vem todos os meses junto com a menstruação. Então, essa é a característica principal desse sintoma. Ele começa normalmente por volta ali da adolescência. 70% das mulheres começam a ter seus sintomas de cólica menstrual importante ainda na adolescência. E uma característica interessante da cólica menstrual, da dismenorreia intensa, é que ela vai piorando com o tempo, ou seja, nós chamamos isso de dismenorreia progressiva. Então, a cólica menstrual um pouco mais forte, que vai piorando com o passar dos anos. Essa cólica não é normal. Isso não vai melhorar quando você casar, não vai melhorar quando você tiver um filho. Essa cólica provavelmente está associada a uma doença que pode ser a endometriose. Um dos grandes problemas da cólica menstrual é que ela não é valorizada como sintoma de uma doença. Então muitas mulheres, muitas adolescentes têm cólica menstrual, relatam esse sintoma para os seus familiares, muitas vezes vão até o pronto-socorro para relatar isso ao médico, para usar alguma medicação. E, infelizmente, o sintoma não é valorizado. É tido como um evento comum, que toda mulher talvez tenha que passar, e que em algum momento da vida isso vai melhorar, ou no casamento, ou quando tiver um filho, enfim. E, na verdade, não é assim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cólica menstrual, endometriose não melhora com casamento, não melhora com filho, Então, ele melhora quando se trata de forma adequada a doença. O problema da cólica em relação ao diagnóstico é a desvalorização do sintoma e por conta disso nós temos um intervalo entre o início dos sintomas e o tempo de diagnóstico da doença que pode variar de 8 a 12 anos, dependendo do país que nós estamos falando. O Brasil, por exemplo, tem estudos mostrando que o diagnóstico demora em torno de 10 anos para ser feito a partir do momento que a mulher começa a ter os seus sintomas de cólica. Isso porque a endometriose precisa muitas vezes de uma cirurgia, de uma biópsia, de uma análise histológica no microscópio para se confirmar o diagnóstico. Mas o fator principal não é esse. O fator principal é que exatamente não se dá valor devido ao sintoma de cólica menstrual. Então gravem isso muito bem na sua mente. Cólica menstrual forte, que interfere com a vida habitual da mulher, não é normal. Pode estar ali atrás, certamente, uma doença. E uma delas, a mais comum, é a endometriose. Então isso vocês têm que ter muito claramente na mente de vocês e das pessoas que vocês conhecem. Bom, um outro sintoma importante é a dor pélvica crônica, que é uma dor acíclica, ela não acompanha o ciclo menstrual. Ela pode aparecer a qualquer momento, independente da menstruação. Ela também pode apresentar uma piora progressiva e está relacionado já com a presença de lesões mais severas de endometriose e de aderências pélvicas mais intensas. Aderências, o que é isso, doutor? Bom, as aderências é quando um órgão fica grudado no outro, quando um órgão cola no outro. A endometriose, ela provoca uma inflamação. E essa inflamação ela está sempre inflamando e cicatrizando. Então,
Então é muito comum que, por exemplo, o útero venha a grudar no intestino, a formar uma aderência com o intestino, ou com o ovário, ou com a trompa. Isso tudo por causa dessa inflamação. Então a aderência pélvica e as lesões mais severas de endometriose também levam a um quadro de dor pélvica acíclica, que pode ser contínua. Então algumas mulheres começam a conviver com uma dor diária, todos os dias, que pode variar um pouco de intensidade, mas é contínua. E outras mulheres vão ter uma dor pélvica crônica acíclica intermitente. Ela vem, passa um tempo, melhora, depois vem de novo, melhora, e vão convivendo com esse tipo de dor. Quanto mais grave a endometriose, maiores serão os sintomas de dor que essa mulher tende a sentir. Um outro sintoma muito importante é a dor na relação sexual. A dispareunia é uma dor profunda, né? Dor na relação sexual no fundo vaginal ou no pé da barriga, que a mulher sente durante o ato sexual ou após o ato sexual, e essa dor pode persistir por algumas horas. Não é a dor da penetração. A dor da penetração é outro problema, não está relacionada à endometriose. A dor na relação sexual associada à endometriose é a dispareunia profunda, no fundo vaginal. É uma dor que se sente um pouco mais alto. A dispareunia, ou a dor durante a relação sexual, ela pode ter um impacto muito grande na vida conjugal e na sexualidade da mulher. Isso vai ser tema de um outro vídeo que nós vamos gravar especificamente para comentar sobre o impacto da dor na relação sexual, na sexualidade da mulher. Então a dispareunia é um sintoma muito frequente. Aquelas mulheres que ainda não têm relação sexual não vão ter esse sintoma, mas assim que começam a ter relação, pode ser que esse sintoma já apareça. Ele está relacionado a que tipo de lesão? Bom, as lesões que ocorrem atrás do colo do útero, nos ligamentos que saem ali atrás do útero, chamados ligamentos útero-sacros, que são locais muito comuns de lesão de endometriose, assim como no fundo da vagina ou no reto. Lesões nessa região que pegam a parte posterior do colo do útero, vagina e reto, costumam provocar muita dor durante a relação sexual. Por que, doutor, aparece essa dor? Porque aquela região está inflamada. A endometriose, como eu disse, provoca uma inflamação. E sempre que se tem relação sexual, o atrito do pênis com o útero empurra o útero para cima e empurra junto essas lesões. Essa movimentação que ocorre na pelve durante o ato sexual pode piorar o quadro de dor em função da endometriose. Outro sintoma importante é a dor durante o ato de defecar. Algumas mulheres, especialmente aquelas que têm endometriose profunda, que acometem o intestino, podem desenvolver esse sintoma. Não é uma dor que ocorre no ânus, como se fosse hemorroida. É uma dor mais alta que ocorre na região do reto, um pouco mais alto ali no intestino, que a mulher sente no pé da barriga quando vai ao banheiro defecar. Então essa lesão de endometriose intestinal pode levar a esse quadro de disquesia, que é a dor ao defecar. Outro sintoma também muito comum é a distensão abdominal. As mulheres reclamam muito que a barriga incha em determinados momentos, principalmente quando ela está com um quadro de dor mais importante ou no período da própria cólica menstrual. E por que isso ocorre, doutor? Bom, isso ocorre porque o intestino ele reage às situações que ocorrem dentro do abdômen. E a endometriose, como eu já disse, provoca uma inflamação. Essa inflamação é capaz de irritar o intestino e fazer com que ele venha a se distender, se dilatar e acumular mais gases, mais líquido, mais fezes. Isso faz com que a nossa barriga inche de forma muito rápida. Então essa queixa de distensão abdominal, de inchaço abdominal, também está muito associado à presença de endometriose na pelve. Tá? Então, por lesão intestinal ou mesmo sem lesão intestinal. As lesões de endometriose na pelve, mesmo que não atinjam o intestino, podem irritar o intestino por conta do processo inflamatório que ocorre ali na região pélvica. Dor para urinar na região da pelve, a região da bexiga, também é um sintoma comum, principalmente quando a mulher tem lesão de endometriose infiltrando a musculatura da bexiga. Essa musculatura fica irritada e dolorosa, e quando a mulher vai urinar, que ocorre a contração da bexiga, ela sente um pouco mais de dor. Assim como uma vontade, a frequência maior de vezes de urinar por dia. A bexiga, quando tem lesão de endometriose, ela está irritada. A endometriose provoca uma inflamação no músculo da bexiga, o detrusor, e faz com que a mulher tenha vontade de urinar mais vezes do que o habitual. Muitas vezes ela vai urinar e não tem muita urina, exatamente porque o que fez com que ela tivesse a vontade não foi o enchimento
vesical, e sim a irritação provocada pela lesão de endometriose. Outros sintomas que podem ocorrer: sangramento nas fezes. Mulheres com lesão de endometriose profunda, que chegam até a parte mais interna do intestino, até a mucosa intestinal, podem desenvolver sangramento nas fezes. Sangramento na urina também pode acontecer, exatamente pelo mesmo motivo. Se temos lesão de endometriose na musculatura da bexiga, e uma lesão mais profunda, que chega até a mucosa vesical, é normal que se tenha, eventualmente, sangramento junto com a urina. Fora esses sintomas da pelve, a mulher pode ter sintomas, por exemplo, no tórax. Se ela tiver endometriose de pulmão ou endometriose no diafragma, ela pode ter sintomas de dor ou de tosse no período menstrual, por exemplo. Isso pode acontecer. Outro aspecto importante é que a endometriose também pode acometer e invadir os nervos da pelve. E sempre que a endometriose chega muito próximo a algum nervo ou chega a envolver um nervo, o nível de dor pode ser ainda maior e muitas vezes o comprometimento da função daquele nervo. Nem todo nervo vai levar a dor, ele tem uma função de contração, de musculatura, de bexiga, intestino, enfim. Existem casos, inclusive, de mulheres com endometriose no nervo ciático, que vão ter dor muito intensa na perna. Então, esses são os principais sintomas da endometriose. Mas, além desses, tem um outro muito importante, que é a infertilidade. É tão importante que nós vamos gravar um vídeo exclusivamente para falar sobre endometriose e infertilidade. Existe uma associação de 50%, ou seja, 50% das mulheres que têm endometriose terão infertilidade também. E isso vai ser discutido num outro momento, num outro vídeo dedicado exatamente a esse tema. Bom, chegamos ao fim desse vídeo. Gostaria de agradecer imensamente a todas que assistiram até o final. As pessoas que gostaram do vídeo, eu peço que salvem aí o vídeo, inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo o máximo possível. Quanto mais pessoas souberem da existência da endometriose, mais políticas de saúde, mais apoio em relação ao tratamento, ao diagnóstico das mulheres com endometriose, nós teremos. Então é importante que compartilhemos ao máximo. E por fim, clica ali no sininho do YouTube para que você receba uma notificação todas as vezes que nós colocarmos um novo vídeo aqui na plataforma. Muito obrigado mais uma vez por assistirem mais um episódio do nosso TEN Talks, a série de vídeos de 10 minutos sobre endometriose, reprodução humana e saúde da mulher. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.